Entidade de São Bernardo recebe apoio de associação. Terreno baldio preocupa moradores do bairro Fundação, em São Caetano. A PAI de Santo André realiza bazar para arrecadar recursos. Receita Federal libera aplicativo para o imposto de renda. Veja os gols da rodada do Campeonato Paulista. Sistema Anchieta Imigrantes passará por obras nesta semana. Segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016, está no ar o J Mais ABC. Boa noite. Entidade beneficente de São Bernardo vence edital da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, a Fundafresp, e recebe cheque de R$ 38 mil. O Centro Comunitário Nossa Senhora do Guadalupe, localizado no Jardim Laura, bairro de São Bernardo do Campo, recebeu da Fundafresp, o Fundo de Assistência Social da Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, um cheque de R$ 38 mil. O recurso será aplicado nas instalações da rede de combate a incêndios e nas exigências da vigilância sanitária. A gente está, neste momento, a Fresp está com um edital, a gente está doando em todas as sedes que a Fresp trabalha, 22 sedes, a gente vai doar aproximadamente R$ 1 milhão nesses 3 primeiros meses do ano. O centro comunitário atende 150 crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos. Eles recebem aulas de dança, arte culinária, artesanato, computação, desenho, além de poderem utilizar a quadra do espaço. Existem outras 2 unidades da mesma instituição no Jardim das Orquídeas, o que totalizam 700 menores atendidos. Bastante agradecida, irmã Adriana, que é tesoureira da entidade, comentou sobre a utilização do repasse. O único ponto fundamental da nossa entidade aqui do Jardim Laura precisava de uma instalação do incêndio, porque tem extintor, mas só extintor para um prédio grande assim não é suficiente. Também estiveram presentes lideranças regionais da Fundafresp e o deputado estadual Orlando Morando, que é patrono do projeto social. Eu a conheço já há muitos anos, é uma entidade muito séria, muito respeitada, já apoio com emendas parlamentares e hoje vim prestigiar este apoio importante que o Centro Comunitário Nossa Senhora do Guadalupe está recebendo dessa associação. A entrega do benefício ocorreu no último sábado na própria entidade do Jardim Laura, onde as crianças e adolescentes atendidos pelo projeto mostraram um pouco do que aprenderam lá. A rodovia Anchieta vai passar por algumas intervenções nos próximos dias. Quem traz mais informações é o repórter Guga Mendonça, em nosso Link Mais. Muito boa noite, Joaquim. Muito boa noite ao assinante ligado no J Mais ABC. Falamos aqui da rodovia Anchieta no quilômetro 13, em São Paulo, logo na divisa entre São Bernardo do Campo e São Paulo. Uma informação de trânsito ao vivo. A via Anchieta está congestionada do quilômetro 14 até o 10 na chegada a São Paulo. Realmente o tráfego é muito lento, chega a parar por várias vezes. E o sistema Anchieta Imigrantes passará por obras nesta semana. O motorista encontrará obras de pavimentação do quilômetro 17 ao 18 no sentido litoral de hoje até sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. A faixa da esquerda ficará bloqueada durante o período de trabalho e o tráfego fluirá pelas demais faixas. A Cônego Domênico Rangoni irá passar por serviços de varrição automática. As obras acontecem nos 2 sentidos da rodovia, do quilômetro 248 ao 253, entre hoje e amanhã. Já os motoristas que utilizam a rodovia dos Imigrantes no sentido São Paulo também vão encontrar serviços de limpeza automática. O trabalho vai acontecer na pista norte entre os quilômetros 14 e 27 em Diadema e São Bernardo do Campo entre quarta e quinta-feira. Já a rodovia
Padre Manuel da Nóbrega vai passar por implantação de barreiras. O reparo está previsto para a pista oeste da rodovia, no sentido de Praia Grande, entre o quilômetro 282 e 292. As faixas 1 e 2 vão ficar interditadas entre hoje e sábado. Então tá aí o panorama do sistema Anchieta Imigrantes, com obras durante toda essa semana. Guga Mendonça para o J Mais ABC. Veja a previsão do tempo. A segunda-feira começou com garoa e temperaturas baixas na região. O dia permaneceu nublado com pancadas de chuva durante a tarde. Para amanhã, o tempo deve ficar nublado com garoa na maior parte do dia. Confira a previsão completa para esta terça-feira. Em São Bernardo, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 20 graus. Na capital de São Paulo, os termômetros atingem a mínima de 17 e máxima de 22 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 22 de mínima e 26 graus de máxima. E em Piracicaba, a previsão é de 18 graus de mínima e 23 graus de máxima. Vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. Os preços do milho no mercado doméstico avançaram ao longo do mês de fevereiro e seguem firmes em todas as regiões, acompanhados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Considerando os valores deflacionados pelo IGPDI de janeiro deste ano, a média mensal foi a maior desde dezembro de 2012. Na semana passada, os preços do milho fecharam acima dos R$ 43,00 por saca de 60 quilos, alcançando R$ 43,73 por saca na sexta-feira. Como resultado, foi registrado um avanço de 3,46% no mês. A colheita de soja alcançou 33% da área na safra 2015 e 2016 e se manteve com um aproveitamento acima dos 29% do ano passado. O resultado também superou a média dos últimos 5 anos. De acordo com o relatório da consultoria AG Rural, a semana passada foi marcada por pancadas de chuvas irregulares em boa parte da região do centro-sul do Brasil. Por isso, os produtores colheram a soja no intervalo das chuvas. O clima seco em diversas áreas produtoras deve reduzir a produção global de cacau neste ano, conforme a avaliação da Organização Internacional do Cacau. A entidade apontou que os 12 maiores produtores têm sofrido desde o início de 2016, com as consequências do El Niño e dos ventos fortes que atingem a África Ocidental. A expectativa é de que essas nações produzam 4,15 milhões de toneladas de amêndoas, um volume menor na comparação com 2015 e que é a projeção para o ano de 2016. O déficit esperado para este ano é de 113 mil toneladas. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. A Pai de Santo André realiza seu primeiro bazar de 2016 nos dias 4 e 5 de março. Com itens que custam a partir de R$ 5,00, o evento tem como objetivo arrecadar recursos para continuar com a manutenção dos atendimentos realizados pela entidade. Os itens à disposição para venda foram doados por pessoas físicas e lojistas, somando uma grande quantidade de calçados novos e seminovos de várias numerações, infantil, masculino e feminino, além de outros itens diversos, como roupas e brinquedos. O último grande bazar de calçados realizado pela Pai no final de 2014 foi um sucesso de público, contando com mais de 800 pessoas e foram arrecadados mais de R$ 20 mil. Fundada em 10 de setembro de 1963, a Pai Santo André é uma entidade sem fins lucrativos que presta serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social a um público que vai desde recém-nascido até a terceira idade. Veja no próximo bloco. Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá tem 57 vagas de emprego. Programa do Imposto de Renda já pode ser baixado. Continue conosco, o J Mais ABC volta já. Terreno baldio preocupa moradores do bairro Fundação, em São Caetano do Sul.
Avenida Rio Branco, bairro Fundação São Caetano do Sul. Quem olha este terreno não imagina o que existe dentro dele. De acordo com alguns moradores que entraram em contato com a nossa equipe de reportagem, ali existe uma grande quantidade de entulhos, um verdadeiro criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Nossa equipe de reportagem esteve no local e constatou que, além dos entulhos, era possível ver móveis quebrados, restos de materiais de construção e muita sujeira. Ainda de acordo com os moradores, com as chuvas dos últimos dias, a situação piorou. Eles afirmam também que o terreno serve como esconderijo para usuários de drogas. Caso você tenha conhecimento de casos como este, onde o terreno está abandonado ou sofre com a falta de manutenção, entre em contato conosco pelo nosso e-mail pauta@tvmaisabc.com.br ou através da nossa página no Facebook. Ana Flávia Quitério para o J Mais ABC. Em nota, a Prefeitura de São Caetano do Sul informou que notificou o proprietário do imóvel em questão, que se comprometeu nesta próxima semana a retirar todos os objetos inservíveis. Vale acrescentar que os agentes do controle de zoonoses da cidade, que integram a patrulha contra a dengue, fiscalizaram e vistoriaram o local por diversas vezes e em nenhuma delas foram encontradas larvas do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. O programa do Imposto de Renda da Receita Federal já pode ser baixado pelos contribuintes. Neste ano, o contribuinte vai precisar informar apenas o CPF do cônjuge ou do parceiro, caso houver na ficha de identificação da declaração, sem precisar escrever seus rendimentos. A Receita também informou que vai aproveitar mais dados da declaração anterior para facilitar o preenchimento. Até então, o fisco puxava apenas o CNPJ da fonte pagadora. A partir deste ano, também estarão já preenchidos os campos com o CNPJ nos casos de participações nos lucros e resultados, poupança e aplicações financeiras. Os campos dos valores vão continuar vindo em branco. Neste ano, o programa vem com outra pequena mudança: a criação de um só botão para verificar pendências, gravar e transmitir a declaração. Antes, essas etapas eram separadas. O novo botão se chama Entregar Declaração. Neste ano, está obrigado a enviar a declaração de imposto de renda quem, entre outras situações, recebeu rendimentos tributáveis, como salário de mais de R$ 28.123,91 anuais em 2015. Quem recebeu mais de R$ 40.000 em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, como indenização trabalhista, no ano todo também precisa declarar, assim como quem tinha bens que valiam mais de R$ 300 mil. O prazo para a entrega do documento referente aos rendimentos recebidos no ano passado vai de 1º de março a 29 de abril. A partir de amanhã, a Receita vai enviar o aplicativo do Imposto de Renda para dispositivos móveis, como tablets e smartphones na versão Android. Já a versão iOS foi enviada para a Apple e aguarda autorização da empresa. Cerca de 28,5 milhões de contribuintes deverão enviar à Receita Federal a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física em 2016. Vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, deve culpar a Advocacia Geral da União, segundo fontes ouvidas pelo Estado. Para o lugar de Cardoso irá Wellington César, ex-procurador-geral da Justiça da Bahia. A movimentação na Justiça elevou a preocupação entre delegados da Polícia Federal. Para eles, a mudança pode influenciar a pouca, mas importante autonomia da PF. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma petição para que a Corte adie o julgamento da denúncia contra o parlamentar no âmbito da Operação Lava Jato. O julgamento estava marcado para quarta-feira. Nesse processo, Cunha é acusado pelo procurador-geral, Rodrigo Janot, de receber 5 milhões de dólares para viabilizar a construção de 2 navios sondas da Petrobras. O
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, classificou de ridícula a acusação de abuso de poder econômico e uso da máquina pública por parte do empresário e pré-candidato a prefeito de São Paulo, João Dória, na prévia realizada nesse domingo pelo PSDB na capital. Após as acusações, o ex-governador Alberto Goldman e o presidente do Instituto Teotônio Vilela, José Aníbal, fizeram um pedido para impugnar a candidatura de Dória e a prévia. Na disputa entre os tucanos, João Dória e André Matarazzo tiveram a maior quantidade de votos e vão seguir para o segundo turno do dia 20. Nesta semana, o Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá oferece 57 vagas de emprego cadastradas no portal MTE Mais Emprego. As oportunidades estão distribuídas nas cidades de Mauá e Santo André. Algumas delas são abertas a pessoas com deficiência. As vagas têm validade de 1 semana. Entre as oportunidades oferecidas estão para auxiliar de limpeza, montador de máquinas, motoristas de ônibus urbano, entre outras. Os regimes de contratação são, dependendo da vaga desejada, temporário ou permanente. A lista completa de oportunidades pode ser consultada na página Bolsa de Emprego no site da Prefeitura, mauá.sp.gov.br. No próximo bloco, veja as notícias do esporte. Vem novidade por aí. Continue conosco, o J mais ABC volta em instantes. Vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. Após 8 rodadas consecutivas de alta, o relatório de mercado Focus trouxe a primeira queda das expectativas para o IPCA deste ano. A mediana das previsões para a inflação de 2016 apresentou enfraquecimento ao sair de 7,62% para 7,57%. Mesmo assim, o indicador segue distante do teto da meta deste ano de 6,5%. Além disso, a melhora das previsões para o IPCA de 2016 não chegou para prazos mais longos. Para 2018, houve um aumento das projeções do mercado para a inflação, que passou de 5,44% para 5,49%. Para 2019 e 2020, houve manutenção das expectativas, com as taxas em 5% nos 2 anos. As chances de um impeachment da presidente Dilma Rousseff voltaram a subir nas últimas semanas, de acordo com um relatório do banco britânico Barclays. Entre os fatores recentes que afetaram o governo, a instituição citou a prisão do marqueteiro João Santana, a oposição do próprio PT a medidas econômicas defendidas por Dilma e o enfraquecimento do apoio dos movimentos populares. Para o Barclays, os protestos de março serão decisivos para a manutenção do governo. A confiança dos empresários voltou a se enfraquecer em fevereiro. O índice de confiança da indústria recuou 1,5 ponto em fevereiro ante janeiro, passando de 76,2 para 74,7 pontos. Com o resultado, o indicador alcançou o menor nível desde setembro de 2015. Já o índice de confiança de serviços caiu 0,7 ponto na passagem de janeiro para fevereiro, ao registrar 68,8 pontos. Para a Fundação Getúlio Vargas, que realiza as consultas, os dados demonstram que a melhora ensaiada no início do ano não se concretizou em serviços. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta segunda-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. O euro fechou com desvalorização de 0,01%, cotado a R$ 4,37. Agora o J mais ABC abre espaço para o esporte. Hoje, às 8 da noite, daqui a pouquinho, tem estreia na TV Mais ABC. O programa Esporte Mais, com a apresentação do bicampeão mundial de futebol pelo São Paulo Futebol Clube, Marcos Bonechini, que entra em campo e traz o que acontece no esporte nacional e da região do ABC. Boa noite, Marcos. Boa noite, Joaquim. Primeiramente, é um prazer estar aqui no J+, trazendo as informações do esporte. Aliás, final de semana agitado no Campeonato Paulista, muito futebol, e as equipes grandes entraram em campo e apenas o Corinthians venceu. As outras tropeçaram em equipes do interior. O Timão venceu na Arena Itaquerão o Oeste de Itápolis nos últimos minutos com gol do Rodriguinho. E o time de Tite continua realmente imbatível na competição. Outro que entrou em campo foi o São Paulo, já
não com a mesma sorte, foi a Campinas e perdeu para a Ponte Preta. E por uma ironia do destino, o gol marcado pela Ponte foi do ex-lateral são paulino Reinaldo, emprestado recentemente à equipe de Campinas. E ainda perdeu ao final da partida o meia Michel Bastos, machucado, e é dúvida agora e provavelmente fora das próximas rodadas do Paulistão e da Libertadores, que é a coqueluche aí do São Paulo nesse início de ano. Já aqui nas equipes do ABC, quem se deu bem e continua bem na competição é o Água Santa, né, o Netuno. Apesar do empate em casa contra a equipe do São Bento por 2-2, o Netuno continua encantando na competição e realmente empolgando os torcedores aqui do ABC, principalmente de Diadema. E assim a equipe vai fazendo, apesar de recém-promovida à primeira divisão, a Série A1 do Campeonato Paulista, fazendo um campeonato realmente de encher os olhos. E dando aí mais um girozinho nas equipes grandes de São Paulo, como eu disse anteriormente, outras decepcionaram. Palmeiras e Santos entraram em campo, também não foram nada bem. A equipe do agora a Arena Allianz Parque, ex-Palestra Itália, não é? Acabou perdendo em casa para a Ferroviária, uma outra sensação do campeonato, uma equipe do interior, por 2-1, e parece que as coisas andam meio agitadas nos bastidores lá quanto ao técnico Marcelo Oliveira, que já começa a ver questionado o seu trabalho com poucos resultados convincentes na competição. E também o Santos enfrentou a equipe do Red Bull e também tropeçou 2-0 para a equipe de Campinas, a equipe do Red Bull, e também uma crise pequena, mas instaurada ainda no Santos, com a situação do Ricardo Oliveira, o atacante artilheiro da equipe, saindo ou não para o futebol chinês. O Santos insiste em cobrar a multa rescisória para que libere o jogador. Então é isso, por hoje é só. Joaquim, daqui a pouquinho então tem o Esporte Mais, a gente vai trazer tudo do esporte da região, falando do Paulistão, falando da rodada do Paulistão, mostrando mais gols aí. Então é daqui a pouco. Uma boa noite, Joaquim. Boa noite, Marcos. Então você não perca, hein? 8 horas da noite aqui, você viu que o homem sabe tudo, além de ter sido um grande jogador de futebol, bicampeão do mundo, foi reserva do Zete, só isso, a muralha do São Paulo Futebol Clube. Mais uma grande jogada do nosso presidente Carlos Carreira, que às 9 da noite apresenta o Futebol Mais Debate, junto com Jorge Nicola, o Guga Mendonça. Eles recebem o destaque do São Caetano, o meio-campo Neto. Saiba os detalhes da rodada e o que pode acontecer na Copa Libertadores da América e na sequência do Paulistão. O J Mais ABC desta segunda-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer da nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá!